Olá, tudo bom? Hoje eu vou falar para você sobre o jejum intermitente após os 50 anos. Muitas pessoas têm curiosidade em fazer o jejum intermitente, seja para efeitos de saúde, de emagrecimento, e querem saber se podem fazer a partir dos 50 anos, quais são os cuidados a se ter e quais são os benefícios que elas podem tirar do jejum. Eu vou te falar tudo isso aqui agora. Fica aí até o final que você não vai querer perder. Se você adora dicas de nutrição, saúde, boa forma, você vai amar o canal. Aproveita e se inscreve. Lembra de ativar o sininho para receber as notificações. Eu tenho de novo todos os dias, você vai amar com certeza. Aproveita também não pular no Instagram, me segue por lá. Eu tenho outros vídeos, dicas, novidades e eu mesmo nome aqui do canal @nutricionista Patrícia Leite também. Vamos começar a falar sobre o jejum intermitente. Se você não sabe o que é jejum intermitente, é uma estratégia de alimentação em que você passa algumas horas consecutivas por dia sem se alimentar, podendo beber só água ou líquidos não calóricos, sem açúcar e adoçantes como chá e café. E em determinadas horas consecutivas por dia, você de fato abre a janela e pode se alimentar. Então, isso vai variar, pode ser a partir de 12 horas. Tem gente que faz o jejum de exame de sangue, né, como eu chamo, e que fica 12 horas sem comer e 12 horas comendo. Por exemplo, a pessoa come até as 9 da manhã, até as 9 da noite, para de comer de 9 da noite até 9 da manhã, e aí de 9 da manhã às 9 da noite abre a janela. Esse jejum pode ser ampliado, tem pessoas que fazem jejum de 14 horas, jejum de 16 horas, jejum de 18 horas, até jejuns mais extremos de 24 horas. E lembra sempre que se você tiver alguma dúvida com relação ao jejum intermitente, se ele deve ou não ser feito por você, se você tem alguma condição de saúde, alguma questão pessoal, explícita, assim, sua, particular, fala sempre com o seu médico ou seu nutricionista na sua cidade. Lembra que esse vídeo aqui é meramente informativo. Primeiro grande benefício do jejum intermitente, que muitas pessoas buscam jejum por causa disso, é a perda de peso. E para quem tem mais de 50 anos, isso pode ser especialmente interessante, porque a gente sabe que o excesso de peso com o passar da idade pode estar relacionado a diabetes tipo 2, problemas cardiovasculares, pressão alta e outras condições de saúde. Claro que se você já tem essas condições de saúde, como eu te falei, é importante que você fale antes com o seu médico para verificar se você pode ou não fazer o jejum, que para alguns casos ele não é indicado, mas a gente sabe que a perda de peso pode ajudar a evitar o aparecimento de algumas doenças em alguns casos específicos. Outro ponto importante para falar também é que o jejum intermitente, por uma questão hormonal e metabólica, é um tipo de estratégia de emagrecimento que muitas vezes preserva o tecido muscular. E a gente sabe que muitas pessoas, quando fazem uma dieta muito abrupta, podem ter perda não só de gordura, mas de músculo também, que é um tecido metabolicamente ativo e que ajuda a sustentar o nosso corpo, né? Sustentar os ossos, ajudar na nossa mobilidade. Então, como o jejum intermitente pode preservar mais a massa muscular versus outras estratégias de emagrecimento, muitas vezes pode ser interessante para quem tem mais idade. Um detalhe bem interessante do jejum intermitente é que ele pode ajudar a melhorar o metabolismo da glicose como um todo e principalmente melhorar a sensibilidade à insulina. Muitas pessoas que estão com mais idade têm uma maior resistência à insulina e com isso uma maior dificuldade de perder peso. Então, como ele ajuda a melhorar essa sensibilidade à insulina, ele pode ajudar a perder peso mais facilmente. Outros benefícios do jejum intermitente que podem ser muito benéficos para quem tem mais de 50 anos é essa questão da saúde cardiovascular, porque os estudos já verificaram que o jejum intermitente pode ajudar a diminuir o colesterol total, os triglicerídeos e o LDL, que é o colesterol ruim. Então, ele pode ajudar a controlar o colesterol, claro, né? Desde que você tenha uma alimentação saudável, no momento em que você abre a janela. Ele pode melhorar a função endotelial, ou seja, a função dos vasos, e pode até mesmo ajudar a controlar a pressão arterial. Então, pode ser uma estratégia interessante para prevenir essas questões de saúde. Se você já tem esses problemas de saúde, fala antes com seu médico. Como o jejum intermitente tem um papel muito interessante de diminuir o estresse oxidativo no nosso organismo, e dependendo de quantas horas de jejum você faz, ele pode aumentar a autofagia de células defeituosas, pode ser especialmente interessante para a saúde do cérebro mesmo, do sistema nervoso. Então, ele pode ajudar a diminuir a inflamação no organismo e diminuir a quantidade de células ruins que poderiam se crescer e se multiplicar no nosso corpo. Inclusive, essa questão de autofagia, do próprio corpo consumir as células defeituosas, está relacionada ao aumento da vida e o aumento da qualidade de vida para muitas pessoas. Outra coisa que acaba sendo muito benéfica para as pessoas com mais de 50 anos é a questão da praticidade e da manutenção a longo prazo que o jejum proporciona, porque acaba que é relativamente simples você simplesmente não comer algumas horas por dia do que ficar pesando, contando, medindo alguns alimentos. Então, para muitas pessoas, essa simplicidade funciona e com isso elas conseguem fazer por mais tempo. Vale a pena lembrar que nem tudo são flores, né? Então foi o que eu falei, não é só porque você faz jejum que necessariamente você vai ter bons resultados, porque o jejum intermitente depende muito também de como é a sua alimentação,
quando você come, quando a janela abre. Então é muito importante que você tenha um planejamento de refeições, para que você faça o máximo de refeições possível no momento da janela aberta, porque, por exemplo, se você faz um jejum de 16 horas e você consome alimento durante 8 horas consecutivas por dia, se você parou de comer às 9 da noite da outra noite, né, você vai poder comer 1 hora da tarde. Então você vai poder fazer um almoço, você vai poder fazer um bom lanche da tarde e um bom jantar. Se você organizar bem essas refeições, é muito tranquilo que você consiga atingir suas necessidades de calorias, proteínas, ferro, antioxidantes, enfim, gorduras saudáveis, fibras, para ter mais saúde. O problema é que muitas pessoas têm uma visão muito simplista e acham que abriu a janela, eu posso comer o que eu quiser, onde eu estiver na rua. Claro que eventualmente isso pode fazer, né, num momento específico, mas o ideal é que você tenha uma alimentação regrada, equilibrada, foi o que eu te falei, para você conseguir atingir suas necessidades de macro e micronutrientes, de antioxidantes, e para você conseguir manter sua saúde, sua imunidade, seu tecido muscular, tudo funcionando direitinho no seu organismo. Vale a pena ressaltar também que existem vários tipos de jejum, como eu te falei, desde o jejum de 12 horas até um jejum de 24 horas, em que a pessoa faz uma refeição naquele dia. Então, nem todo tipo de jejum é para todas as pessoas. Às vezes, algumas pessoas se dão bem com jejum de 12 horas e tem pessoas que podem tentar jejuns mais ousados. Eu sempre falo para começar com o jejum de 12 horas. E se você for aumentando muito essa janela fechada do jejum, cada vez que você passa mais horas sem se alimentar, é mais importante que você tenha um acompanhamento nutricional para te ajudar a calcular aquelas refeições que você vai fazer justamente para garantir que você vai atingir suas necessidades. E lembra sempre que o jejum intermitente não deve ser feito necessariamente todos os dias, principalmente jejuns mais extremos. Então, qualquer dúvida que você tenha, fala com seu médico ou seu nutricionista na sua cidade. Também é importante ressaltar que o jejum não é para todas as pessoas. Como eu te falei, se você tem diabetes, se você tem problemas do coração, se você já toma algum remédio, se você tem alguma condição de saúde, está em algum momento da vida específico delicado, você tem que pensar e conversar com o seu médico, seu nutricionista, se o jejum é uma boa estratégia ou não para você. Lembra sempre que o jejum intermitente deve ser acompanhado de uma boa ingestão de água. A hidratação tem que estar sempre certinha e que o melhor líquido para a gente se hidratar é a água pura mesmo, como eu falei, né? Claro que você pode tomar café ou chá sem açúcar e adoçante durante o jejum, mas o excesso de café também é um ponto negativo no jejum. Tem um vídeo falando mais sobre isso, vou deixar aqui embaixo na descrição para você. Me conta aqui embaixo, então, se você já fez o jejum, se você viu melhoria na sua saúde, quantos anos você tem, eu vou adorar ver o seu comentário. Lembra de dar curtida no vídeo, que aí você me ajuda e compartilha com quem vai gostar e com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau!